Olá, boa noite. Senado aprova indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Galípolo se compromete com a autonomia da instituição. Em mais uma reportagem especial sobre o Outubro Rosa, o Rede TV News mostra a dificuldade que muitas mulheres têm quando precisam até viajar frequentemente para tratar do câncer de mama. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais trabalham no desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a Mpox. O risco de disseminação global da doença levou a Organização Mundial de Saúde a declarar emergência internacional. O imunizante Pampox é desenvolvido há 2 anos nos laboratórios do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG. A viabilidade de produção já foi comprovada pelos pesquisadores. Esses testes nos mostraram que hoje nós somos capazes de produzir essa vacina em larga escala, da forma que ela é feita na indústria. A eficácia da vacina em animais também foi analisada. Os resultados são animadores. Os animais que não receberam a vacina, todos morrem. Os animais que receberam a vacina, nenhum deles morre, pelo contrário, eles não desenvolvem nem doença. A equipe responsável está produzindo agora um documento chamado Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento. É um estudo sobre as características da vacina. As informações serão encaminhadas à Anvisa para a definição da próxima etapa, a dos testes em humanos. Como o vírus MVA já foi usado em outros ensaios clínicos, nós acreditamos que a Anvisa acelere um pouco esse processo, porque ele já foi utilizado anteriormente. A produção da vacina ganhou ainda mais destaque depois que a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional por conta do aumento do número de casos da doença na África. Mais de 14 mil pessoas foram infectadas pela nova variante. O Brasil tem cerca de 1.000 confirmações neste ano, mas não há notificações da nova cepa. A variante da Mpox a gente chama de clado, que se transmite de uma maneira mais fácil. Por isso, tem um potencial de disseminação, de causar um surto, uma epidemia maior. A transmissão da Mpox entre humanos pode acontecer por contato com secreções das vias respiratórias ou lesões na pele de uma pessoa infectada. Eu estou contaminada com a Mpox. Eu deito numa cama, num lençol, mesmo aquela pessoa deita no lençol depois, usa a mesma roupa de cama, uma mesma roupa, ela pode pegar a infecção. A vacina brasileira em estudo é desenvolvida para ser aplicada em 2 doses, inclusive em pacientes com comorbidades. A expectativa dos pesquisadores da UFMG é que a Pampox fique disponível para o público no ano que vem. É muito importante que a gente tenha autonomia na produção das nossas próprias vacinas, porque aí a gente não vai estar dependendo de importação, nós não vamos entrar em filas. Isso significa saúde para a população brasileira. Forças de segurança atuam no combate a um incêndio de grandes proporções que consome parte da Serra da Moeda, na Grande Belo Horizonte. Militares dos bombeiros, brigadistas e voluntários lutam contra o fogo desde domingo. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal também ajuda a levar água na tentativa de apagar as chamas que ficaram cada vez mais fortes durante a noite. As chamas chegaram a ameaçar algumas residências e bloquearam rotas de fuga e rodovias de acesso. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, essa é a 3ª queimada registrada na região em 2 meses. Quase 3.000 hectares já foram consumidos na área que preserva parte da Mata Atlântica. BH e região seguem enfrentando uma onda de calor e tempo seco. A capital mineira teve hoje um novo recorde de calor em 2024, com os termômetros marcando 36,8 graus. Bom, vamos falar então sobre isso com o nosso Igor Silveira, porque apesar desse calorão em BH, tem uma frente fria avançando sobre o país. Eu já senti um ventinho assim mudar de rumo quando eu cheguei aqui na redação. Já vi que a coisa vai começar, a temperatura vai começar a cair a partir de amanhã, né, Igor? Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é. Olha, o sistema de baixa pressão que está no sul do país, responsável pela instabilidade no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, também vai ser o responsável pela frente fria que avança para o sudeste. A gente percebe, está quase em São Paulo. Por isso, amanhã na capital paulista as temperaturas caem bastante. Olha, a temperatura mínima começa na casa dos 17 graus e a máxima não passa dos 24 graus amanhã. Na quinta-feira não passa dos 25, sexta-feira 26 graus e no sábado 24 graus de máxima, não esquenta muito. No Rio de Janeiro o tempo fica abafado, tem previsão de chuva em pontos isolados e os termômetros, olha, não passam dos 30 graus
amanhã. Belo Horizonte, 35 graus de máxima, também com previsão de chuva em pontos isolados. E Vitória, no Espírito Santo, 31 graus. Agora, no interior e no litoral nordestino, o tempo continua quente e seco e por lá não tem previsão de chuva. A instabilidade se mantém em pontos da região norte e também no centro-oeste, onde tem previsão de chuva em pontos isolados, principalmente no período da tarde. E, gente, essa chuvarada até domingo, olha, pode chegar aos 70 milímetros na região norte, a mesma coisa no sudeste. Agora, no sul, até domingo pode chover 230 milímetros. É muita água, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelos desaparecidos do desmoronamento às margens do Rio Solimões, em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Um homem de 36 anos e uma menina de 6 ainda não foram encontrados. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas e 2 permanecem internadas. Essas imagens aéreas mostram como ficou a região após o desmoronamento de parte do Porto da Terra Preta na tarde de ontem. Mergulhadores de Manaus auxiliam nas buscas. Tivemos no dia de ontem com equipes da capital e daqui do município de Manacapuru, atuando com as buscas de superfície e também atuando com mergulhadores. De forma que a gente hoje continua esse trabalho e continuaremos até encontrarmos ou se encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas. As causas do acidente ainda são investigadas. A recomendação é para manter distância da área. São muitos os desafios que as mulheres que recebem diagnóstico de câncer de mama têm para enfrentar. Deslocar-se por centenas de quilômetros para encontrar tratamento é uma dessas dificuldades. Câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. Em 2023, foram mais de 73 mil novos casos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, mais o tumor é inicial e mais a gente consegue fazer tratamentos menos agressivos. O SUS oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer com prazo de início em até 60 dias após o diagnóstico. O atendimento começa em uma unidade básica de saúde próxima à casa da paciente, mas em caso de necessidade, ela será encaminhada para um hospital especializado. Muitas mulheres precisam se deslocar até as capitais para ter acesso ao atendimento. Na contramão do que os médicos indicam e a lei determina, quase 66% das mulheres com diagnóstico e sem plano de saúde demoram mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Tem ainda outro problema. Pernambuco, por exemplo, tem 9 unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, mas o estado não oferece casas de apoio para as pacientes que enfrentam longas viagens para fazer o tratamento. Temos todo um território para além da região metropolitana. Esse estado tem 700 quilômetros. E se a gente ver, tem um hiato aqui, um vazio de assistência muito grande. Você está com uma doença grave, que muitas vezes o tratamento lhe deixa com um estado imunológico baixo, com fraqueza no corpo, e está longe da sua família, é muito doloroso. E o sistema de saúde com os profissionais, ele não consegue dar conta disso. Desde 2014, a ONG Casa Rosa, no Recife, recebe pacientes vindas do interior de Pernambuco. O acolhimento, além de físico, é afetivo. Isso faz toda a diferença para elas, ter esse lugar onde elas podem compartilhar com seus pares o que elas estão passando e até dar força uma para a outra. Vera, que descobriu o câncer no ano passado, veio de Petrolina, sertão do estado. Lá, o hospital não oferece a radioterapia. Está faltando olhar, está faltando essa humanidade, está faltando o profissional virar para você e dizer, olha, tu tem um HER2 positivo com tantos % de chance, mas nós vamos vencer juntos. Está faltando isso, está faltando pegar na mão e dizer, vamos, eu estou contigo. A Geni tem 57 anos e descobriu o câncer em 2017. Antes de conhecer a Casa Rosa, precisava fazer longas viagens de Petrolina até o Recife. Ela já fez 7 cirurgias e segue firme no tratamento. Você não pode perder o brilho, você não pode perder a autoestima,
tem várias características que o câncer tira de você, cabelo, perda de sobrancelha, emagrecimento, mas isso tudo é só fases. Se você está segura do que você quer um dia de amanhã melhor para você e para as pessoas que estão lhe cercando, e você continua lutando. A orientação é que todas as mulheres façam regularmente os exames necessários e não ignorem pequenos sinais. A gente pensa muito na qualidade de vida das mulheres hoje em dia, como que controle do peso, prática de exercício, tudo isso é importante, é a prevenção primária. Agora, com relação ao autoexame, não tem idade. A mulher deve sentir, palpar o corpo, as mamas, uma vez ao mês. Isso pode acontecer até desde a adolescência, ensinar a mulher a tocar, palpar as mamas. Então, até mesmo para que, se desde pequena soubermos como é a nossa mama, fica fácil avaliarmos e notarmos qualquer alteração no nosso corpo. A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco disse em nota que é um dos municípios a responsabilidade de estruturar casas de apoio para proporcionar assistência aos moradores de suas localidades. Já o Ministério da Saúde pediu mais prazo para responder ao questionamento. Cerca de 43% de todo o lixo produzido no Brasil ainda é descartado em lixões a céu aberto, mesmo sendo proibidos. No entanto, iniciativas como a de um colégio na Zona Leste de São Paulo, que alcançou uma importante certificação internacional de reciclagem, mantém a esperança de um futuro mais sustentável. Aqui, aprender sobre a importância de descartar cada lixo no seu devido lugar, inclusive os resíduos orgânicos, para que seja feita a compostagem, começa cedo. Essa turminha do mini maternal dá o exemplo. O que acontece com esse lixinho aí que você jogou lá dentro? É minhoca. Ela come e a terra fica forte. Tem minhoca dentro ali do balde? O que a minhoca faz? Come comidinhas que a gente não quer mais. O Colégio Agostiniano Mendel, que fica na Zona Leste de São Paulo, acaba de alcançar um marco importante. É a primeira escola de grande porte da América Latina a conquistar a certificação Lixo Zero, concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil. O objetivo é a gente desviar do aterro sanitário 90% dos resíduos que nós produzimos aqui no colégio. Nós acabamos de alcançar essa certificação, né? E nosso objetivo também é fazer a educação ambiental de uma forma prática. Que o aluno leve esses hábitos que ele adquire aqui, aprende aqui, para suas casas, que ele divulgue essa ideia de que é possível você fazer a diferença, mesmo com atitudes individuais. Ao longo de 3 anos, o colégio, que tem mais de 4.000 alunos, implementou uma série de iniciativas voltadas para a redução de geração de resíduos e a conscientização de alunos, funcionários e familiares. No primeiro semestre deste ano, de 104 toneladas de resíduos gerados na escola, apenas 10% foram encaminhados para aterro. Hoje a gente anda pelas ruas, principalmente aqui de São Paulo, e a gente vê lixo no chão, papel no chão, a gente vê um monte de coisas que não é destinado no local correto, né? Por exemplo, agora que foi a eleição, o candidato fala que quer ajudar com a limpeza das ruas, coisa do tipo, mas, por exemplo, fica jogando aqueles panfletinhos no meio da calçada, que aquilo é horrível. Um estudo da ABREMA, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, mostra que as regiões Sul e Sudeste apresentam os melhores índices, com mais de 70% dos resíduos sólidos indo para a destinação correta. As demais regiões estão abaixo dos 45%. Todas as salas da escola que fazem parte do ensino infantil e do primeiro ano têm um recipiente como este, onde são descartados os resíduos orgânicos, como este aqui, que já está com os restos de alimentos. Depois, esses resíduos são passados para estas caixas maiores, onde acontece todo o processo de compostagem. O adubo natural que é criado aqui é usado nas hortas e nos jardins da escola. Eu acho interessante levar o trabalho para outros lugares, porque, assim, nem todo mundo conhece sobre, né? Então, eu acho importante levar. Quanto mais longe a gente levar, mais a gente pode ajudar o nosso planeta e fazer com que mais pessoas possam fazer a sua parte.
E por falar nessa preocupação com o meio ambiente, né, que óbvio tem que ser incentivada desde cedo, o presidente Lula sancionou a lei do combustível do futuro. A proposta é incentivar a produção e o consumo de biocombustíveis no país. A medida estabelece, por exemplo, o aumento da margem de mistura de etanol à gasolina. A cerimônia foi na base aérea de Brasília. O objetivo é consolidar a posição do Brasil como líder na transição energética global. O projeto de lei dos biocombustíveis, sancionado pelo presidente Lula, foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro. De acordo com o texto, fica determinada a adição obrigatória e gradual de biodiesel ao diesel comum e de etanol na gasolina. No caso da mistura do etanol na gasolina, o teto sobe de 27,5% para 35% a partir de hoje. Já a adição de biodiesel no diesel fóssil, que hoje é de 14%, será de 1% ao ano até atingir o patamar de 20% em 2030. O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais e animais. A expectativa é que a medida traga impactos positivos, não só para o meio ambiente, mas também para a economia. Contribuirá com a redução de mais de 320 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 10 anos. Trará outros impactos expressivos. Mais de 52 bilhões em investimentos, 412 bilhões agregados ao PIB, uma economia de mais de 10 bilhões de dólares em importação, a criação de mais de 1,5 milhão de novos empregos e um benefício direto a 540 mil agricultores familiares. A nova lei estabelece também a criação do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. A partir de 2027, as companhias aéreas estão obrigadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa a uma taxa de 1% ao ano, até atingir a meta de 10% em 2037. Com isso, a previsão é de que a demanda pela produção de commodities para a produção de combustíveis sustentáveis para o setor cresça. No caso do biodiesel e do diesel verde, as expectativas do mercado é que essa matéria-prima, a principal matéria-prima utilizada, seja o óleo de soja. A Stonex, inclusive, estima que há uma demanda potencial que supera, inclusive, 13 milhões de metros cúbicos de óleo de soja para a produção tanto do biodiesel quanto do diesel verde. O Brasil é um dos líderes globais na produção de biocombustíveis. Com todas essas ações, o governo federal pretende destravar 260 bilhões em investimentos privados no país. E o Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo: o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. O plenário do Senado aprovou o nome do economista Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central pelos próximos 4 anos. O repórter Igor Damasceno acompanhou a sabatina que resultou na aprovação de Galípolo e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Igor. Como é que foi a sabatina e como será a administração do novo presidente do Banco Central? Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Gabriel Galípolo deve ter o mandato iniciado ali em janeiro do ano que vem e vai durar até dezembro de 2028. Galípolo já é do Banco Central, ocupa o cargo de diretor de política e econômica e foi indicado pelo presidente Lula no fim de agosto para chefiar o órgão. No plenário do Senado, a indicação recebeu 66 votos favoráveis. Para que o economista assumisse a presidência do Banco Central, eram necessários pelo menos 41 votos. Só 5 senadores votaram de forma contrária. Essa foi a menor rejeição em 22 anos. Pela manhã, Galípolo foi sabatinado pelos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Por lá, ele prometeu manter a independência do Banco Central, controlar a inflação e recebeu a aprovação com unanimidade. Veja os detalhes na reportagem. Antes de dar início à sabatina, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, abriu os trabalhos elogiando a atuação do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Mesmo diante de pressões deste e do governo anterior, Roberto manteve a mão firme e não deixou a política de juros e a inflação desandarem. Os elogios foram vistos como uma indireta ao governo, que pressionou Campos Neto a baixar a taxa básica de juros. Galípolo está mais alinhado com o governo federal e, por isso, alguns parlamentares veem essa relação como uma ameaça à autonomia do órgão. No entanto, o indicado do presidente Lula garantiu que vai usar a liberdade que terá para tomar decisões pensando na economia do país e não no governo. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Galípolo também garantiu aos senadores que vai manter o compromisso de controlar a inflação, que hoje, no acumulado dos 12 meses, está em 4,24%, bem próximo do limite máximo estabelecido pelo governo, de 4,5%. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar os núcleos de inflação no Brasil em patamares equivalentes à das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido. Nós vamos estar sempre sujeitos a momentos mais desafiadores, mas a atuação do Banco Central tem sido inequívoca na perseguição da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A indicação de Gabriel Galípolo foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos depois de 4 horas de sabatina. O placar foi de 26-0. Galípolo é o atual diretor de política econômica do Banco Central. Antes disso, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e esteve nas equipes de campanha do presidente Lula durante a corrida presidencial de 2022. Ele é formado em Ciências Econômicas e tem mestrado em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também é professor. Lançar o filho numa grande novela, se tornando um artista conhecido e bem-sucedido, é o sonho de algumas mães. Mas nessa história que você vai ver agora, o sonho se tornou um pesadelo. Um grupo de mães acusa um produtor de dar um golpe com contratos que nunca foram cumpridos. Os agenciados, eles vão ser preparados, produtora de elenco, tudo certinho, professora, tá bom? Eles vão estar sendo preparados durante 3 meses, vão ter várias aulas, 100% gratuitas, não paga nada. De olho nas supostas oportunidades, essas mães assinaram contratos com a agência THL Models. O responsável, Tiago Lima, prometia em contrato musical da Disney, curso de teatro, aulas de canto, passarela, TV, cinema, participação em novelas. Desfile de moda, curso de YouTube, digital influencer, e ela não fez nada. Nada. Você gastou quanto? R$1.000 no Pix à vista. Recebeu de volta o dinheiro? Nunca, nem um centavo. As promessas de uma carreira artística infantil atraíram muitas famílias. A minha filha. Quantos anos? 9 anos. Eu trouxe a minha filha, tem 8 anos. Meu filho, Riquelme, que inclusive está aqui comigo, ele tem 10 anos. O terceiro item dessa página do contrato diz: no caso de cancelamento de contrato, não existe multa nem devolução de valores. Mas essa pode ser considerada uma cláusula abusiva. No dia 13 de setembro, ele simplesmente enviou um e-mail para todas as mães agenciadas, dizendo que ele estava encerrando as atividades da agência THL Models por motivo de doença e que não existiria mais nada, não aconteceria novela, não aconteceria teatro, não aconteceria mais nada. Um contrato, ele sempre vai ter deveres e direitos, então não dá para simplesmente encerrar as suas operações e não ter nenhum dever com essas crianças ou com essas mães que firmaram um contrato. Tentei questionar o Tiago Lima, dono da agência, sobre o encerramento unilateral do contrato. Na primeira tentativa, o telefone caiu na caixa postal. Assim que o telefone estiver disponível, eu entrego o seu recado. Mais uma tentativa. Dessa vez, alguém atende, mas não fala. Alô, Tiago, é Giovanni da Rede TV. Você pode falar com a gente? Por gentileza, Tiago, você pode nos atender? Nós estamos querendo falar sobre uma denúncia a respeito da sua agência. Estou com as mães aqui do meu lado.
Depois de 40 segundos, a ligação foi encerrada sem resposta. Ele iludiu as crianças, iludiu as mães, sabe? E eu tô indignada com essa situação que está acontecendo, porque isso não se faz. Você inventar uma novela, sabe? Inventar diversas coisas na mente das crianças, sabe? As crianças ficaram iludidas. Eu tô revoltada. E o que eu quero é justiça. Hoje em dia a gente tem Reclame Aqui, a gente tem consumidor.gov, então tem bastante ferramenta para que a parte possa se resguardar ali para saber se está firmando um contrato com alguma empresa idosa. E veja só, com a proximidade do mês de dezembro, uma figura muito especial começa a se preparar para trabalhar bastante. Uma função que vai muito além da barba branca e roupa vermelha. Quem será, né? No Rio de Janeiro, uma tradicional escola de Papais Noéis ensina como os bons velhinhos podem encantar milhares de crianças e até adultos. Veja na reportagem de Natália Fonseca. Para representar o bom velhinho é preciso muito mais do que apenas barba branca e roupa vermelha. O que fazer, o que não fazer e como dialogar principalmente com as crianças. Daqui, os alunos saem preparados para fazer a alegria de quem é apaixonado pelo Papai Noel e pelo Natal. A Escola de Papai Noel, no centro do Rio, oferece um curso gratuito com duração de 4 semanas. Os alunos aprendem interpretação, maquiagem, figurino, músicas natalinas e o indispensável. Ho, ho, ho! Alguns estão começando agora. Outros já são veteranos no ofício, como o Jorge, que há 23 anos se transforma para levar ainda mais magia para o Natal. O mais importante é a energia que a criança passa para a gente. Você imagina uma criança vir correndo do nada, sem me conhecer, pular em cima de mim e falar: Papai Noel, eu te amo. Isso não tem preço. Com 31 anos de atuação, a escola é referência para quem quer se tornar um bom velhinho. E este ano tem conteúdo novo no curso. O Papai Noel também vai aprender sobre diversidade. A gente resolveu trazer para a sala de aula esse tema para se desenvolver, as crianças que precisam realmente de atenção especial do Papai Noel. Então a gente está trazendo aqui para dentro do curso para o bom velhinho não ficar em calça justa na hora de responder às crianças. A gente sempre aqui coloca na sala de aula que não existe diferença e que o momento de tirar foto não é o pai ou a mãe, é a família, né? O importante é a união da família. Essa aula foi muito esclarecedora e o meu comportamento, com certeza, será muito diferente nesse trono desse ano. Sérgio veio do Espírito Santo só para fazer o curso e garante que vale a pena o esforço. Eu estou gostando muito do curso, né? É um outro ambiente, um ambiente de alegria, de generosidade, de benevolência e de gratidão também, né? A escola já formou mais de 1000 Papais Noéis e os alunos que se destacam são indicados para vagas em shoppings e outros eventos, podendo ganhar até R$15 mil em um período de aproximadamente 45 dias. É um momento de se ganhar um dinheiro extra, ou para pagar a dívida, ou para comprar presente para os netinhos. Participar do Natal, eu me lembro da minha infância, me lembro da família, todo mundo sempre gostou de Natal. Eu sempre fiquei ansioso para aguardar o Papai Noel. A crise climática está provocando em boa parte da população uma busca por fontes energéticas sustentáveis e viáveis. E com o novo modelo por assinatura, a energia solar tem sido uma alternativa para famílias que buscam um modo de vida mais renovável e melhor, ainda podendo economizar na conta de luz no final do mês. Há alguns anos, Gabriela e Rubens resolveram buscar uma vida mais sustentável. Com isso, surgiu uma ideia diferente: construir um lar ecológico. Criar a casa sustentável veio da nossa necessidade de redução de consumo e também proporcionar para nossas filhas uma vida diferente, uma vida mais próxima, primeiro aqui do campo, e também uma vida que elas vissem que era possível a gente viver com menos, né? E não estar nos padrões de gasto e de consumo que tem aí no mercado, no mundo.
Depois de um ano pesquisando pelo terreno perfeito, finalmente o casal encontrou esse aqui. Agora, a ideia é usar taipa de pilão e tijolo BTC no lugar da alvenaria tradicional e equipar a casa com biodigestor, energia fotovoltaica, além de aquecedor solar. E a gente queria aproveitar a questão da insolação daqui de Indaiatuba, que é absurda, né? Posição da casa foi pensado nisso já para aproveitar a questão da incidência solar. E a gente quer uma energia limpa também, porque a gente pensa em todo o impacto ambiental também das outras energias, né? Então, é isso que a gente pensa. Uma das opções que o casal encontrou foi a energia solar por assinatura, que além de ser eficiente, também pesa menos no bolso. O que acontece? Quando ele compra hoje da distribuidora, essas compras são feitas 30 anos atrás. Então tem usina muito antiga, tá? Angra 1, Angra 2, esses contratos são muito longos. E a energia da Bowie é uma energia moderna, uma energia nova, renovável, com um custo muito mais acessível, por isso fica mais barato para ele. O modelo de energia por assinatura funciona da seguinte forma: o investimento para a aquisição das placas solares é de responsabilidade das empresas donas de fazendas solares. Elas absorvem a energia gerada pela luz do sol e a encaminham para a fiação das concessionárias. Por fim, repassam essa energia mais limpa e sustentável aos clientes. E hoje a regra permite qualquer consumidor que está na mesma rede que a minha geração pode usufruir dessa energia. Então você não precisa ter espaço no telhado, você não precisa ter dinheiro para fazer o investimento, o imóvel não precisa ser seu e mesmo assim você consegue usufruir desse benefício, dessa energia mais barata. Com o novo modelo de moradia, a família de Rubens espera inspirar outras pessoas a seguirem um estilo de vida mais ecológico. A gente espera primeiro a energia mais barata com isso tudo, né? E a gente espera uma energia mais estável e que as pessoas sejam mais conscientes no uso da energia. Porque para ter essas duas primeiras que eu falei, as pessoas têm que ser conscientes. Hoje, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, cumpriram agendas pela cidade. A repórter Júlia Firmino acompanhou e nos traz as informações agora ao vivo. Boa noite para você, Júlia. Nos conte tudo. Boa noite, Augusto, Amanda, é você que nos assiste. Na tarde de hoje, o atual prefeito e candidato do MDB, Ricardo Nunes, participou de um encontro com os vereadores eleitos pela coligação aqui no centro de São Paulo. Ele, nesse encontro, comentou o apoio que o candidato Pablo Marçal declarou à sua candidatura e também comentou que os eleitores do ex-coach são bem-vindos em sua campanha. Vamos ouvir o que ele disse. Um eleitor que basicamente tem duas linhas, que são vários, né, mas basicamente assim, a maioria, duas linhas. E quais são? Pessoas de direita, a qual é o que tem a minha campanha. Representa o centro e a direita, contra a extrema esquerda. Então chamar os eleitores de Marçal para somar a nós para vencermos a extrema esquerda, né? E outro ponto que ele falou bastante da questão do empreendedorismo, né? De você poder colocar para as pessoas oportunidades, que é o que a gente está fazendo, mas até reconhecendo a importância, eu faço esse reconhecimento, que ele trouxe esse debate e houve, agora que eu estou com as pesquisas, eu tenho uma percepção maior, e houve por parte do eleitor uma sensibilização dessa necessidade, eu vou corrigir e vou ampliar o que eu já estou fazendo na parte de empreendedorismo. Já o candidato Guilherme Boulos cumpriu a agenda, na realidade, na parte da manhã aqui na região sul da cidade. Ele agradeceu o apoio que a candidata Tabata Amaral, do partido PSB, prestou à sua candidatura e disse também que deve incluir, sim, 3 propostas da candidata Tabata em seu plano de governo. Eu fiquei muito grato por receber o apoio da Tabata Amaral, um apoio sem condições, um apoio direto, de coração, e a nossa campanha decidiu incorporar 3 propostas que a Tabata levou na campanha dela no nosso plano de mudança para São Paulo, que vai iniciar em 1º de janeiro do ano que vem. A primeira dessas propostas é o jovem empreendedor. A segunda proposta é o Rampa, que vai dar todo o suporte para mães de crianças autistas e crianças com deficiência. E a terceira proposta é o Polo Tecnológico na Zona Leste. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tornou inelegível até 2028 o deputado federal e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos.
além de aplicar multa de cerca de R$106 mil por abuso de poder político e econômico e conduta vedada nas eleições de 2020. A Corte entendeu, por maioria, que Crivella fez uso da máquina pública visando obter financiamento para sua campanha à reeleição. De acordo com o relator do processo, Crivella comandou um esquema que movimentou ilicitamente R$50 milhões. A defesa diz que vai recorrer da decisão. As exportações brasileiras de produtos de defesa de janeiro a outubro deste ano somaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares, o equivalente a 8 bilhões e 800 milhões de reais. O resultado repete a marca histórica de 2021. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com as negociações que ainda estão em curso neste ano, o Brasil vai bater um novo recorde de exportações no setor. O ano passado, em 2023, foram investidos em produtos de defesa no mundo 2 trilhões 240 bilhões de dólares. O mundo todo está se armando. Alguns usam essas armas para defesa, outros usam essas armas para o ataque. Nós temos, investindo nessa indústria de defesa brasileira, nós temos um mercado absolutamente promissor. Evidentemente que nós torcemos para que essas armas não sejam usadas para fazer o mal. Policiais militares foram flagrados atirando mesas e tambores contra clientes de um bar na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram os agentes retirando da calçada uma mesa e um tambor e arremessando para dentro do estabelecimento. A ação aconteceu quando a PM foi acionada para atender um chamado de perturbação do sossego e interdição de via pública. Em nota, a Polícia Militar disse que instaurou o procedimento para investigar as circunstâncias da abordagem e tomar as medidas cabíveis. Um motorista e um ajudante de caminhão foram presos por ajudar criminosos a furtar fios de cobre de um bueiro na zona norte do Rio. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que 2 criminosos pulam a mureta para abrir a tampa do bueiro no meio da via. Em seguida, um caminhão aparece. Os criminosos colocam uma corrente no eixo do veículo para puxar a tubulação e retirar os fios de cobre. 2 homens conseguem fugir antes da chegada dos seguranças. O motorista e o ajudante foram detidos e levados à delegacia. A polícia investiga se eles fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de cabos subterrâneos na região. De acordo com o programa BRT Seguros, este foi o 5º furto em estações da região em menos de um mês. A comissão do Senado que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou a convocação da influenciadora Deolane Bezerra. A data do depoimento ainda não foi marcada. A influenciadora é investigada pela Polícia Federal na Operação Integration por um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane chegou a ser presa no Recife no dia 4 de setembro, mas foi libertada para cumprir prisão domiciliar. O baixista do grupo Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, recebeu alta nesta terça-feira. O músico passou 1 ano internado em um hospital de São Paulo após ser baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. A filha de Mingau falou nas redes sociais sobre a recuperação do pai e disse que ele vai continuar o tratamento em uma clínica de reabilitação. Ela ainda agradeceu a corrente de solidariedade criada para ajudar o baixista Mingau. Os candidatos que fizeram o concurso público nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos, já podem consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação. A consulta pode ser feita na página do concurso, na área do candidato, mesmo local em que foi feita a inscrição. Os convocados para a prova de títulos têm até amanhã para enviar os documentos necessários. Mais de 970 mil pessoas disputam 6.640 vagas. A divulgação da lista final de aprovados está prevista para o dia 21 de novembro. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.